Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Bem, pessoal, equações de primeiro grau. Antes de falar sobre equações de primeiro grau em si, vamos ter uma ideia do que são equações. Equações têm a ver com equilíbrio. E nada melhor para se falar de equilíbrio do que a balança. Como funciona a balança? Sem ser aquelas balanças eletrônicas, as balanças comumente chamadas de balanças de prato. Você tem dois pratos, onde você pode colocar quantidades ali naqueles pratos. E aí, a gente diz que a balança está em equilíbrio quando o peso que está nesse prato é igual ao peso que está nesse outro prato aqui. Então, quando o peso que está aqui é igual ao peso que está aqui, a gente diz que a balança está em equilíbrio, ou seja, essa quantidade é igual a essa quantidade aqui. Então, partindo disso aí, tem como a gente descobrir quanto é o valor de cada coisinha dessas que está aqui. Quanto equivale cada bolinha, quanto equivale cada quadradinho desse. Então, olhando para cá, eu posso dizer quantas bolinhas vale um quadradinho desse, ou quantos quadradinhos vale uma bolinha dessa. Então, uma forma de você identificar ou descobrir essa relação entre quadradinhos e bolinhas é deixando de um lado apenas quadradinhos e do outro lado apenas bolinhas. Aí fica mais fácil de você identificar quantas bolinhas equivalem a um quadrado. Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu tenho que tirar esse quadrado daqui e tenho que tirar essa bolinha daqui, ó, para que desse lado fique apenas quadradinho e desse lado fique apenas bolinha, por exemplo. Então eu vou tirar essa bolinha aqui, ó. Digamos que ela não está mais aqui. Como eu tirei uma bolinha daqui e ela tem que estar em equilíbrio, a balança, eu tenho que tirar uma daqui, senão o peso vai ficar diferente. Então a balança aqui continua em equilíbrio. Essa bolinha pintada quer dizer que eu tirei ela dali, não está mais. Então aqui eu tenho 3 quadradinhos, aqui eu tenho um quadradinho e 6 bolinhas. O que é que eu posso tirar agora? Quadradinho. Como tem quadradinho aqui, então eu posso tirar esse quadradinho, ó, e para a balança ficar em equilíbrio, continuar em equilíbrio, eu tenho que tirar um quadradinho daqui também, ó. Então o que é que sobrou agora? Sobraram aqui dois quadradinhos, aqui 6 bolinhas. Então fica fácil identificar a relação entre quadradinhos e bolinhas. Então aqui, olha, eu tenho dois quadradinhos. Vou até colocar assim, ó, dois quadradinhos. E aqui eu tenho 6 bolinhas. E essas quantidades são iguais. Ou seja, 2 quadradinhos é igual a 6 bolinhas. Então, se 2 quadradinhos é igual a 6 bolinhas, então um quadradinho vai ser igual a... Aqui eu reduzi a metade, ó. Então aqui eu também reduzo a metade. Então vai ser igual a 3 bolinhas. Vou colocar um X nas bolinhas para ficar mais fácil, para não confundir com o zero, tá? Então aqui, ó, vou colocar X, que aí a gente não confunde com o zero. Então aqui são as bolinhas lá em cima, tá? Ok? Então, equações têm a ver com equilíbrio. Ou seja, elas vêm com sinal de igual. Então, o que são equações? Equações são expressões algébricas expressas por uma igualdade. O que danado quer dizer isso? São expressões que possuem apenas letras ou letras e números, junto com operações, expressas, ou seja, que apresenta um sinal de igual. Então é isso que está dizendo aqui. São expressões algébricas expressas por uma igualdade, ou seja, são expressões que possuem apenas letras ou letras e números e que apresentam um sinal de igual. Então é uma igualdade entre duas expressões algébricas. Exemplos. Aí aqui eu coloquei só equações que a gente chama de equações do primeiro grau. 2x igual a 4, 3y menos 1 igual a 5, 8h mais 2 igual a 10, t sobre 2 menos 1 igual a 2, 9m menos 1 igual a menos 10, 7n menos 14 igual a 0. Isso aqui são exemplos de equações.
Então, além disso, elas podem ter uma incógnita elevada ao quadrado, uma incógnita elevada ao cubo, tá? E o que é, na verdade, a incógnita? Por ser uma expressão algébrica, quer dizer que ela vai possuir letras. Então, essas letras são usadas geralmente para representar valores que a gente não conhece ainda. E elas são chamadas de incógnitas. Então as letras são chamadas de incógnita. Então, aqui a incógnita é x, aqui é y, aqui é h, aqui é t, aqui é m, aqui é n. São letras do nosso alfabeto, geralmente, que são usadas para representar um valor que a gente não conhece. Então, aqui nós temos 2x igual a 4. 2x, quando está junto assim, é 2 vezes x, tá? 3y menos 1 igual a 5, é 3 vezes o valor de y, menos 1 igual a 5. Mesma coisa aqui, 8 vezes o h, mais 2 igual a 10. Aqui é o t dividido por 2. T sobre 2 quer dizer, lembrando que a fração é uma divisão, numerador dividido pelo denominador. Então, é t dividido por 2, menos 1 igual a 2. 9m menos 1 igual a menos 10. E 7n menos 14 igual a 0. Então, nós vamos aprender formas ou métodos de descobrir o valor dessa incógnita. Eu coloquei aqui algumas equações bem simples para a gente, sem precisar resolver, a gente descobrir o valor da incógnita. Por exemplo, aqui, 2 vezes x igual a 4. Qual é o valor de x? Está o quê? 2 vezes ele dá igual a 4. Qual é o valor de x que torna isso aqui verdadeiro? Ou seja, 2 vezes esse valor dá igual a 4. O valor de x é um número que, multiplicado por 2, dá 4. Que nesse caso, esse número é 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Aqui é um número que, multiplicado por 3, e depois subtraído menos 1, dá igual a 5. E esse número é 2. Por quê? 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 1 é igual a 5. E nessa, letra C, qual o número que, multiplicado por 8, cujo resultado somado com 2 dá igual a 10? É 1, né? Por quê? 8 vezes 1 dá 8. 8 mais 2 é igual a 10. Nesse caso, que número dividido por 2, cujo resultado menos 1 é igual a 2? Esse número é 6, né? Por quê? 6 dividido por 2 dá 3. Aí 3 menos 1 é igual a 2. Nesse caso aqui, já é um pouco mais complicado, na letra E. Por quê? Porque o resultado é negativo. E como é que eu vou multiplicar aqui o resultado dá negativo? Por exemplo, se eu colocar 9 vezes 1 dá 9. Aí 9 menos 1 dá 8. Não vai dar menos 10. Se eu colocar 2, 9 vezes 2 dá 18. 18 menos 1 dá 17. Que não é igual a menos 10. Então, o valor nesse caso aqui, como eu vou subtrair menos 1 e tem que dar negativo, então significa que o sinal dessa multiplicação aqui também tem que dar negativo. Por quê? Porque o resultado disso aqui, sendo negativo, eu somo com esse, que também é negativo, e vai dar um resultado negativo. Então, o valor de m, para que essa multiplicação aqui dê negativo e o resultado da operação aqui dê menos 10, é menos 1. Por quê? 9 vezes menos 1, a gente lembra que faz mais por menos, dá menos, né? Então, 9 vezes menos 1 dá menos 9. Aí, menos 9 com menos 1, sinais iguais, a gente repete o sinal e soma. Menos 9 com menos 1 dá menos 10. E aqui, qual é o valor de n, cujo resultado dessa multiplicação aqui, menos 14, dá igual a 0. Nesse caso, o n é 2, né? Por quê? 7 vezes 2 dá 14. 14 menos 14 é igual a 0. Então, isso são exemplos de equações. Aqui são somente equações do primeiro grau, tá? Mas aí a gente tem vários outros tipos de equações. Como nós vamos estudar a equação do primeiro grau, eu coloquei aqui somente exemplos de equações do primeiro grau. E numa equação nós temos o que fica à esquerda do sinal de igual, sinal do igual para a esquerda, a gente chama de primeiro membro. E o que fica à direita do sinal de igual, a gente chama de segundo membro. Então, aqui, olha, nessa equação, o primeiro membro é 2x e o segundo membro é 4. Nessa equação, o primeiro membro é tudo que está à esquerda do sinal de igual. Então, o primeiro membro é 3y menos 1. O segundo membro
é 5. Então, nessa equação, o primeiro membro é 8H mais 2, que é o que está à esquerda do sinal de igual, e o segundo membro é 10, que é o que está à direita. Nessa equação, o primeiro membro é t sobre 2 menos 1, o segundo membro é 2. Aqui, o primeiro membro é 9m menos 1, o segundo membro, menos 10. Nessa equação, o primeiro membro é 7n menos 14, e o segundo membro é 0. Tá? Assim como vem uma expressão com uma incógnita aqui, ó, no primeiro membro, essa expressão também pode vir no segundo membro, depende da equação. Tá? Uma expressão desse tipo também pode vir no segundo membro. Tá bem? Solução de uma equação. A solução de uma equação é o valor que satisfaz a equação, ou seja, é o valor da incógnita que, quando eu substituo aqui no lugar da incógnita e resolvo a operação indicada, ela dá o resultado que está do outro lado. Tá? Então, a solução dessa equação aqui é um valor que, quando eu substituir aqui e multiplicar, ó, 2 vezes esse valor dá igual a 10. Em outras palavras, é o valor que satisfaz essa expressão aqui. Tá bom? E, de fato, ó, 5 é a solução dessa equação. Então, de fato, 2 vezes 5 é igual a 2 vezes 5, a gente sabe que é igual a 10. Então, como 5 satisfaz essa expressão aqui, essa equação, então quer dizer que 5 é a solução da equação. Nesse caso, ó, 5 não é a solução dessa equação. Então, vamos verificar. Ó, 2 vezes o 5, que é o valor de m, menos 1 é igual a 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 1, eu resolvi isso aqui. Ó, 2 vezes 5, 10. Aí repeti isso. Ó, 10 menos 1, isso é igual a 9. Ou seja, o 5 não satisfez essa equação aqui. Em outras palavras, quando eu substituí o 5 que resolvi, essa expressão aqui não deu igual a 8, deu igual a 9. Então, significa que 5 não é a solução dessa equação. Então, essa é a ideia de solução de uma equação. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.